Bom dia, vereador Juca do Guaraná, presidente desta casa. Bom dia, vereadora Edna Sampaio, que assume a presidência e a quem eu devo a honra pelo convite para falar aqui uns 10 minutos com os senhores vereadores presentes ou em seus gabinetes, e através dos quais e da qual, eu saúdo as vereadoras e vereadores integrantes dessa Casa Legislativa da nossa querida Cuiabá. Para mim é uma honra muito grande estar aqui e eu falo em nome da pastoral da Ecologia Integral da Arquidiocese de Cuiabá, em processo de organização, e também por delegação do nosso trabalho, do Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, a representação de Mato Grosso. Muitos podem imaginar por que igrejas católicas e evangélicas estão metidas ou inseridas nesse contexto de uma mobilização em defesa do Rio Cuiabá e do Pantanal. É porque nós, como cristãos, acreditamos que a natureza, e o ser humano faz parte da natureza, fazem parte das obras da criação de Deus. E a gente deve defender as obras da criação, porque se nós não defendermos o meio ambiente, a ecologia integral, nós estamos vendo aí os resultados. São desastres ecológicos cada vez mais assíduos, degradação ambiental no mundo inteiro, são queimadas, e nós no Brasil, principalmente nos últimos anos, nos últimos tempos, nós estamos passando por um processo muito grave de desrespeito às obras da natureza. E a propósito, um parênteses, dia 1º de setembro é o Dia Mundial de Oração em prol das obras da criação, e começa o tempo da criação, que termina no dia 4 de outubro, que é o dia de São Francisco de Assis, que é o padroeiro da ecologia. Então, aqui nós temos especificamente o quê? É o processo de degradação, quer dizer, a questão das barragens no Rio Cuiabá não é isolada, ele está num contexto de destruição total do Pantanal, que é um patrimônio nacional, constitucionalmente estabelecido, e que tem uma série de dispositivos que regem o seu aproveitamento, e também é um patrimônio mundial e reserva da biosfera mundial e internacional, declarado pela Unesco a pedido do governo brasileiro no ano de 2000. No entanto, a gente vê que Mato Grosso está passando por um processo intenso de degradação, tanto do Pantanal, que é um dos biomas, também do Cerrado e da pré-Amazônia. E se nós não cuidarmos disso, no custo futuro para as futuras gerações será um custo impagável. Quer dizer, as gerações atuais, principalmente os grandes interesses, grupos de interesses econômicos e financeiros, não respeitam o meio ambiente e não levam em conta que é um passivo ambiental que será impagável pelas próximas gerações, através do aquecimento global, das mudanças climáticas, da desertificação, e aí as barragens é apenas mais um elemento da degradação e destruição do Pantanal, porque nós temos aí a falta de esgoto, que despeja esgoto nos rios e córregos, todo que deságua no Rio Cuiabá e depois no Pantanal. Nós temos o problema da erosão, nós temos o problema do agrotóxico, nós temos o problema de assoreamento, nós temos o problema de pesca e caça predatória, as queimadas, o desmatamento. Quer dizer, e aí veio esse fato de grupos interessados em construir várias usinas ao redor dos rios que deságua no Pantanal. Já foram construídas mais de 20 usinas e estão querendo construir mais 6 usinas no Rio Cuiabá e mais 6 no Rio Cabaçal. Isso aí é privatização de um bem que é coletivo, porque a água é um bem coletivo, é um bem público e não pode ser utilizado exclusivamente para fins de interesses econômicos. E Mato Grosso não tem necessidade de produzir mais energia hidrelétrica, que, diga-se de passagem,
é atraso de vida. Nenhum país do mundo está investindo mais em energia hidrelétrica e muito menos em combustíveis fósseis. Quer dizer, nós estamos na contramão da história. Quer dizer, está aí a energia solar, que é muito mais em conta e com menos impactos ambientais, ou impacto quase zero. E, de outro lado, Mato Grosso exporta energia. Quer dizer, então nós não temos necessidade. Quer dizer, agora então são grandes grupos internacionais e nacionais que estão interessados apenas em usufruir de bens públicos para fins privados. Isso aí precisa questionar. E por outro lado, essas represas vão destruir o Pantanal. E o Pantanal é um patrimônio nacional estabelecido na Constituição. E o meio ambiente é determinado pela Constituição, que tem que ser saudável e sustentável para as atuais e futuras gerações. Quer dizer, então nós não podemos degradar o meio ambiente. E, finalmente, o que aconteceu? A Assembleia Legislativa aprovou um projeto de lei de autoria do deputado Wilson Santos, ex-prefeito de Cuiabá, proibindo as barragens no rio Cuiabá, da mesma forma que essa Casa de Lei já se manifestou anteriormente. No entanto, o governador, atendendo interesses que muitas vezes a gente não sabe quais, mas alegando aspectos legais que são discutíveis e que nós, se o veto não for derrubado, o nosso movimento e outros mais, vamos questionar judicialmente essa questão das barragens, então resolveu vetar. E nós, quer dizer, o CONIC e a Pastoral, nós iniciamos as articulações e hoje nós temos um fórum bem amplo, com várias entidades sindicais, ambientais, assim por diante, e estamos encarecendo para que todos os deputados estaduais, amanhã, compareçam à sessão da Assembleia Legislativa. A gente sabe que está num momento político, muita gente está aí em campanha, para dar quórum, e mais do que dar quórum, que derrubem o veto do governador a esse absurdo que é permitir a construção de barragens no rio Cuiabá. Então, nós queremos o rio Cuiabá livre, correndo naturalmente, e não o rio Cuiabá represado, que vai acarretar problemas econômicos, problemas culturais, problemas financeiros, vai alagar povoados, propriedades acima das barragens, e vai secar, ajudar a degradação do Pantanal. Então, esse é o nosso recado, que a gente não pode aceitar passivamente determinadas medidas que vêm dos governantes, porque a Constituição também estabelece que, para uso do meio ambiente, principalmente do Pantanal, a população tem que ser ouvida. Qual a população? São os ribeirinhos, os pescadores, quem trabalha com ecoturismo, são os pequenos negócios, as posadas, o rio abaixo, quer dizer, rio acima, quer dizer, então é esse sentido, senhores vereadores e senhoras vereadoras, que nós temos que... E nós aqui em Cuiabá vamos sofrer também o problema da qualidade de água, porque o rio Cuiabá só está sendo o maior esgoto de céu aberto do Centro-Oeste. Então, se reduzir a vazão do rio Cuiabá, nós vamos coletar esgoto para tratar e transformar em água. Quer dizer, a qualidade da água nessas barragens, por causa da vegetação e de outros ingredientes que apodrecem, essa água vai ser água quimicamente ruim e vai exigir muito mais a questão do tratamento. Então, por isso que fala aí, a água tem não sei quantos coliformes fecais, que são fezes, e vai aumentar, porque vai diminuir a quantidade de água e vai aumentar a quantidade de esgoto não tratado que vão ser despejados no nosso rio Cuiabá. Então, gostaria de encarecer os senhores e as senhoras vereadores que realmente contribuam, ajudem nessa mobilização para que amanhã muita gente esteja presente na Assembleia Legislativa, para que os senhores deputados percebam que acima dos interesses econômicos tem os interesses do meio ambiente, tem os interesses comerciais e o interesse da população. Esse é o recado que nós queremos deixar de público para os senhores e registrar a indignação e a falta de respeito como tem sido tratado essa questão ambiental no Brasil em geral, em Mato Grosso em particular, e também na nossa região aqui da Baixada Cuiabana. A morte do rio Cuiabá é um grande prejuízo para todos nós que historicamente residimos, e os senhores que nos representam aqui nessa Casa de Lei não podem se omitir e nem compactuar com tamanha absurdo que estão pretendendo realizar com o nosso meio ambiente e a nossa população.
Muito obrigado, senhores e senhoras. Obrigada, professor Joaci, pela excelente explanação sobre os riscos que nós estamos correndo neste momento. São riscos da humanidade, dos seres humanos, né, diante da destruição que os próprios seres humanos provocaram ao meio ambiente, né? Eu estive estes dias a cerca de 800 quilômetros aqui na fronteira entre Mato Grosso e Pará, na cidade de Guarantã do Norte. Nós fizemos toda a região do Norte nesta semana, e é impressionante, né? A gente vai, toda vez que eu vou para o norte, eu fico impressionada com o tamanho da destruição que nós provocamos na floresta amazônica, no entorno da floresta amazônica, e é incrível como que o ser humano pôde pensar algum dia que poderia chegar num lugar que era só árvore, que era animais, que era todo tipo de vida ali, destruir tudo e transformar numa terra nua, à espera de um plantio de uma única espécie, que é exportada sem computar o custo da água, sem computar a possibilidade de desertificação do solo, sem computar o desabrigamento, o desalojamento das pequenas propriedades que tiveram que sair para poder dar lugar à monocultura e enormes extensões de terras, de plantio que não é de alimentos, de plantio de commodities que são exportadas para outros países e que enriquece alguns e a maioria absoluta empobrece. A filha do osso é uma realidade aqui no estado do Mato Grosso, e isso não podemos ignorar. Então, eu agradeço muito ao senhor, professor, e inclusive de trazer como discussão também para o debate, já que aqui tem tantos religiosos nessa casa, a questão da natureza como criação divina. A natureza faz parte. Nós fazemos parte da natureza, e há uma arrogância do ser humano de achar que ele é o único que pode usufruir da natureza, ele é o único que pode se colocar como detentor dessa natureza. Então, é muito importante que a sociedade, nesse momento, se conscientize que nós estamos destruindo a possibilidade de existência dos seres humanos nesse planeta. E estamos fazendo isso em nome de quê? Apenas alguns são beneficiados e produzem a miséria e a pobreza para milhares. E, além disso, produz o risco de desaparecimento da nossa espécie. O senhor falou sobre a questão dos danos irreversíveis. Nós já temos danos irreversíveis. Ninguém ainda computou a quantidade de espécies que desapareceram ao longo das últimas décadas, em que a floresta foi devastada, em que o cerrado foi devastado, em que se alterou o curso das águas no Pantanal, uma planície alagada que precisa do regime das cheias e das secas para poder continuar reproduzindo a vida naquele lugar. Então, é muito importante que a sociedade se conscientize dos danos que têm sido causados, o modo como nós nos desenvolvemos economicamente. Não dá para pensar na acumulação às custas da destruição da natureza e às custas da destruição da possibilidade de vida daqueles que dependem do rio, da floresta e do Pantanal. Muito obrigada, professor, pela sua disposição, pelo bom debate e pela luta incessante por esse tema tão fundamental para todos nós nesse momento. Valeu.